Ela gritou que eu estava estragando os filhos dela depois de 5 anos, sendo a verdadeira mãe daquelas crianças. Sou Zezé, 71 anos, costureira aposentada aqui do interior de Minas. Ela me expulsou achando que eu não faria falta, mas o tombo seria grande. A voz da minha filha Flávia ainda ecoa na minha cabeça, rebatendo nas paredes da minha memória como um sino velho e desafinado. Era uma tarde de terça-feira. O céu lá fora estava com aquela cor de chumbo típica das chuvas de novembro aqui na nossa região. O apartamento dela, um desses lugares modernos, cheio de móveis com quinas afiadas e cores frias onde criança mal pode respirar, parecia menor do que o normal. Flávia estava parada no meio da sala, com a bolsa de couro cara pendurada no ombro, o rosto vermelho de raiva e o dedo em riste apontado para o meu nariz. Mãe, pelo amor de Deus, pare de vir aqui. Você está estragando os meus filhos. As palavras saíram da boca dela como pedras. Eu não pisquei, não chorei na hora. O choque tem essa mania de paralisar a gente, de fazer o sangue gelar nas veias antes que a dor realmente se instale no peito. Atrás do sofá bege que custou os olhos da cara, eu via os olhinhos assustados do Léo, de 7 anos, e da Bia, de 5. O motivo daquele escândalo todo? Eu havia deixado os dois brincarem no quintal dos fundos do prédio, e na volta fiz um bolo de fubá com erva doce. A farinha sujou um pouco o chão da cozinha de porcelanato. Além disso, eu tinha cerzido um furo na calça de moletom do Léo em vez de jogar fora, como ela havia mandado. Para a minha filha, uma mulher moderna e bem-sucedida, remendar roupa era coisa de gente atrasada e bolo com farinha normal era um veneno. Eu olhei para o rosto da mulher que eu carreguei no ventre. Vi os traços do pai dela ali, vi a menina que um dia correu descalça no chão de cimento vermelho da minha casa, agora escondida atrás de uma máscara de arrogância e estresse de quem trabalha em escritório chique. Durante 5 anos, eu fui o pilar daquela casa. 5 anos longos, pesados, que cobraram o preço nas minhas costas e nos meus joelhos. Quando Flávia se divorciou e conseguiu uma promoção no banco, ela veio até a minha casa, sentou na minha mesa da cozinha, bebeu do meu café coado no pano e chorou. Disse que não daria conta. Disse que as babás eram caras e não confiava em estranhos. Eu, que já estava aposentada, que vivia do meu dinheirinho suado do INSS e dos consertos de roupa que fazia na minha velha máquina Singer de pedal, não pensei 2 vezes. Mãe é bicho bobo. A gente tira da própria carne para forrar o chão para os filhos pisarem. Eu tranquei a minha vida. Cobri minha máquina de costura com um lençol de algodão. Acordava todos os dias às 5 da manhã, no frio cortante da nossa Serra Mineira. Pegava 2 ônibus para chegar no apartamento dela antes que ela saísse para o trabalho. Eu dava o banho, eu preparava a lancheira, eu levava para a escola caminhando devagarzinho por causa da artrose. Eu buscava, eu dava o almoço, eu ensinava o dever de casa. Eu curava a febre de madrugada quando ela viajava a trabalho. Eu ensinei o Léo a ler as primeiras palavras e ensinei a Bia a amarrar o sapato. Eu fui o abraço, o colo, o remédio e a paciência. Mas, de uns tempos para cá, a gratidão dela foi secando, igual poço em época de seca. Quanto mais ela subia no emprego, mais ela olhava para mim de cima para baixo. Começou com pequenas reclamações. Um dia era a comida que eu fazia que era pesada demais. No outro, era o jeito que eu falava, usando meus ditados antigos, que ela dizia que ia atrasar o desenvolvimento das crianças. Ela lia essas coisas na internet, nesses grupos de mães que terceirizam a criação dos filhos, e vinha descontar em mim. Eu engolia sapo. Engolia 1, engolia 10, engolia 100. Fazia isso porque, quando eu olhava para os meus netos, o amor transbordava e apagava qualquer humilhação. Mas naquele dia, na terça-feira de chuva, a represa estourou. Você não entende de criação moderna, mãe. Você é de outro tempo. Olha essa calça remendada, parece que eles são miseráveis. E esse bolo cheio de açúcar, eu já falei 1000 vezes. Você não respeita as minhas regras, você está desautorizando a minha maternidade. É melhor você parar de vir aqui. Eu me viro. Pode ir embora. Ela gritava tanto que a veia do pescoço saltava. Eu respirei fundo. O cheiro do bolo de fubá ainda pairava no ar daquela cozinha estéril, misturado com o perfume caro que ela usava.
Senti um gosto amargo na boca. O cansaço de 5 anos de dedicação exclusiva desabou sobre os meus ombros de uma vez só. Minhas pernas tremeram de leve, mas eu não deixei ela notar. Eu sou da geração de mulheres que aprendeu a chorar para dentro. Fui até a cadeira onde estava a minha bolsa de crochê. Peguei meu guarda-chuva preto, já meio torto no cabo. Fui até o cabideiro e peguei meu casaco de lã. Não disse uma única palavra para me defender. O que eu ia dizer? Que eu deixei de viver a minha velhice para ela poder brilhar? Que eu adiava minhas consultas no posto de saúde para não atrapalhar as reuniões dela? Quem avisa amigo é, mas quem precisa jogar na cara o que faz por amor, já perdeu a razão de amar. Caminhei até a porta. Antes de girar a maçaneta, olhei por cima do ombro. Léo estava com os olhos cheios d'água, segurando a barra da blusa da irmãzinha. Vó Zezé vai embora? A vozinha da Bia saiu espremida, baixinha. Meu coração rasgou no meio. Era uma dor física, aguda. Eu queria correr, abraçar os dois, pedir perdão por algo que eu nem tinha feito, só para não ver aquela tristeza no rosto deles. Mas a Flávia se colocou na frente, como se me protegesse de uma doença contagiosa. Sua avó precisa descansar, crianças. Ela não vem mais cuidar de vocês. Agora vai ser do meu jeito. Flávia decretou com a voz dura. Eu apenas acenei com a cabeça para os pequenos. Forcei um sorriso que me custou o resto das forças que eu tinha e murmurei. A bênção, meus amores. Vó ama vocês. Passei pela porta e fechei devagar. O clique da fechadura soou como o fim de uma era. O corredor do prédio estava silencioso. Fui até o elevador, apertei o botão e esperei. Quando as portas de metal se fecharam, escondendo o andar da minha filha, eu me permiti soltar a primeira lágrima. Uma lágrima solitária, quente, que desceu rasgando o meu rosto marcado pelo tempo. A viagem de volta para a minha casa foi a mais longa da minha vida. O ônibus balançava pelas ruas de paralelepípedo molhado e eu olhava pela janela sem ver nada. A cidade passava como um borrão. Minha mente era um redemoinho. A humilhação queimava no meu peito. Fui descartada. Descartada como o pote de margarina vazio, como a calça rasgada que ela mandou jogar fora. Fui útil enquanto ela precisava erguer o império dela. Fui os braços e as pernas dela quando ela não podia estar presente. E agora, porque eu cerzi um moletom e fiz um bolo, eu era um estorvo. Eu estava estragando a obra-prima dela. Desci no meu ponto, na rua debaixo da minha casa. A chuva tinha virado uma garoa fina, daquelas que molham a alma da gente. O bairro onde moro há mais de 40 anos estava quieto. O cheiro de terra molhada subia do chão. Parei em frente ao meu portão de ferro verde. O som do trinco enferrujado me deu as boas-vindas. O quintal estava do jeito que eu deixei, mas parecia abandonado. O mato estava crescendo entre as pedras do caminho. Minhas plantas, as samambaias e a minha espada de São Jorge estavam precisando de água e de poda. Entrei em casa. Estava escura, fria, um silêncio ensurdecedor. Durante 5 anos, eu só vinha aqui para dormir, esgotada, e saía antes do sol nascer. Minha casa tinha virado apenas um dormitório. Acendi a luz da sala. Fui até o canto onde ficava minha velha máquina Singer. Puxei o lençol de algodão que a cobria. Um pó fino subiu no ar. Passei a mão na madeira escura e polida, no volante de ferro frio. Aquela máquina tinha criado a Flávia. Foi costurando madrugadas adentro que eu paguei os cadernos, os livros, a faculdade dela. Foi o barulho rítmico daquela agulha que embalou o sono da minha filha quando o pai dela foi embora e nos deixou com uma mão na frente e outra atrás. E agora ela me dizia que eu não servia mais. Fui para a cozinha. O filtro de barro no canto parecia me olhar. Peguei a chaleira, coloquei água para ferver. Peguei meu pó de café, o coador de pano já escurecido pelo uso. Fazer café é um ritual que coloca os pensamentos da gente no lugar. A água ferveu, despejei no pó, o cheiro forte e acolhedor do café torrado inundou a minha cozinha velha. Aquele cheiro era meu. Aquela casa era minha. A minha vida estava parada ali, esperando eu voltar. Sentei na cadeira de palhinha com a caneca quente nas mãos. O relógio de parede fazia tic-tac, bem alto. Eram 19 horas.
Normalmente, a essa hora, eu estaria dando banho na Bia, brigando com o Léo para ele guardar os carrinhos, esquentando a janta e esperando a dondoca da minha filha chegar com a cara amarrada, reclamando do trânsito e do chefe. Normalmente, meus pés estariam latejando e eu ainda teria que pegar o ônibus da noite para voltar para o meu canto. Dei o primeiro gole no café puro, sem açúcar. O amargor desceu rasgando, despertando alguma coisa adormecida dentro de mim. Eu chorei. Chorei muito. Chorei de soluçar, com o rosto enfiado nos braços em cima da mesa de fórmica. Chorei a dor da ingratidão, que é a pior dor que uma mãe pode sentir. Chorei a falta que os bracinhos curtos dos meus netos iam fazer no meu pescoço. Chorei o tempo perdido. Mas as lágrimas de uma mulher velha secam rápido. A gente aprende com a vida que chorar não limpa chão, não paga conta e não devolve dignidade. Quando levantei a cabeça, meus olhos estavam inchados, mas a minha mente estava clara como água de nascente. Ela achava que eu ia ligar no dia seguinte. Flávia tinha o costume de brigar, ofender, e depois esperar que eu fosse rastejando, pedindo desculpas por existir, só para poder ficar perto dos meninos. Ela usava os meus netos como moeda de troca. Ela sabia do meu ponto fraco e pisou nele com salto-agulha. Ela tinha certeza absoluta de que a velha Zezé não aguentaria 2 dias sem ligar para saber se o Léo fez o dever ou se a Bia comeu direito. Ela achava que eu era uma mulher submissa, sem vontade própria, uma extensão da casa dela que ela podia desligar e ligar quando bem entendesse. Fui até o telefone fixo que ficava na mesinha do corredor. Olhei para o aparelho. A luzinha da secretária eletrônica piscava. Ao lado dele, meu celular antigo de botão estava no carregador. Aproximei a mão do fio do telefone fixo na parede e, com um movimento firme, puxei da tomada. Peguei o celular, abri a tampinha de trás, tirei a bateria e coloquei dentro da gaveta. O que é do homem, o bicho não come. E a lição que a vida tem que ensinar, ninguém aprende por procuração. Ela queria ser a mãe moderna, independente, que não precisa dos costumes velhos da dona Zezé. Pois muito bem. Ela teria exatamente o que pediu. Ela ia ter o apartamento chique, as regras da internet, os alimentos sem açúcar e a vida perfeita dela. Só que ela teria que segurar esse mundo inteiro sozinha. Lavei meu rosto na pia do banheiro. Olhei para os meus cabelos brancos no espelho. Eu não era um pano de chão. Eu era Maria José, 71 anos, mulher que criou filha sozinha costurando para fora, que nunca deveu 1 centavo a ninguém e que tinha saúde e teto. A dor no peito ainda estava lá, uma ferida aberta e sangrando pela falta das crianças. Mas por cima da dor começou a nascer uma crosta grossa de orgulho e amor próprio. Voltei para a sala. Tirei o lençol completamente de cima da máquina de costura. Abri a gaveta das linhas, passei a correia de couro na roda de ferro do pedal. Sentei de frente para ela. Coloquei os pés no pedal e fiz um movimento de teste. A roda girou macia, a agulha subiu e desceu com aquele barulho metálico e firme que foi a trilha sonora da minha juventude. Naquele momento, enquanto a chuva engrossava lá fora e batia nas telhas de barro da minha casa, eu fiz um juramento silencioso. Eu não procuraria a minha filha. Eu não mandaria mensagem. Eu não passaria na frente do prédio. Eu desapareceria da vida dela como fumaça no vento. Se ela achava que meu amor, meu suor e minha presença estavam arruinando a vida perfeita que ela construiu, o meu silêncio seria o maior presente que eu poderia dar. Fechei as cortinas da sala, apaguei as luzes e fui deitar na minha cama, sabendo que a semente da arrogância que ela plantou naquela tarde logo daria frutos que ela não teria força para colher. O sol bateu na fresta da janela do meu quarto e desenhou um risco de luz amarela bem no meio do assoalho de madeira. Abri os olhos devagar. O relógio na parede marcava 7 horas da manhã. 7 horas. Durante 5 anos ininterruptos, nesse horário, eu já estaria com os pés congelando no ponto de ônibus, segurando a bolsa contra o peito, rezando para o motorista não atrasar. Eu já estaria com a cabeça fervendo, calculando se daria tempo de passar a farda do Léo e fazer as tranças no cabelo da Bia antes da perua escolar buzinar. Mas hoje não. Hoje, o único som que preenchia o ar era o canto do galo do seu Mendes, meu vizinho de muro, e o barulho distante de uma vassoura varrendo a calçada na rua. Sentei na beirada da cama. Meus joelhos estalaram,
cobrando a conta de tantas madrugadas em claro e tantas caminhadas carregando mochila pesada de neto. Passei a mão no rosto amassado de sono e de choro da noite anterior. A casa estava mergulhada em um silêncio que, num primeiro momento, me deu um nó na garganta. Faltava o cheiro de leite fervido, faltavam as risadas fininhas, faltava o barulho de desenho animado na televisão. A saudade deu uma pontada no meu peito, aguda como uma agulha que fura o dedo da costureira num momento de distração. Mas eu balancei a cabeça para espantar a fraqueza. Vesti meu roupão de flanela xadrez, calcei meu chinelo de dedo já gasto no calcanhar e fui para o quintal. O ar da manhã aqui na nossa Serra Mineira é gelado e limpo. Fui direto no canto do muro onde ficam meus vasos de barro. Minha planta comigo ninguém pode estava com as folhas caídas, tristes, pedindo socorro. A espada de São Jorge estava sufocada por ervas daninhas. Peguei a mangueira, abri a torneira e comecei a regar a terra seca. O cheiro de terra molhada subiu, aquele cheiro que é o perfume da minha vida inteira. Enquanto a água devolvia o vigor para as folhas verdes, eu fui entendendo que eu estava exatamente igual àquelas plantas. Eu estava murchando no canto da sala da minha filha, podada das minhas raízes, vivendo só da sobra do tempo e da paciência dela. Planta e mulher velha são parecidas, murmurei para mim mesma, arrancando um matinho teimoso da terra. A gente só morre de vez se arrancarem a raiz. Se deixar um pedacinho, a gente brota de novo. Voltei para a cozinha e preparei meu café no coador de pano. Sem pressa, sem precisar olhar para o relógio. Peguei um pão francês de ontem, cortei no meio, passei manteiga e coloquei na frigideira de ferro no fogão. Na casa da Flávia, manteiga era proibido. Pão branco era veneno. Tudo lá era em embalagens bonitas, com nomes difíceis em inglês que custavam o preço de uma feira inteira. Eu comia aquelas bolachas de isopor que ela comprava e ficava com fome de comida de verdade. Dei uma mordida no pão quente, crocante, sentindo a manteiga derretida escorrer no canto da boca, acompanhada de um gole do café preto, forte e doce. O sabor da liberdade tem gosto de pão na chapa. Terminei meu café e fui para a sala. Parei em frente à minha máquina de costura Singer. O lençol que a cobria já estava no cesto de roupa suja. A madeira escura dela brilhava com a luz da manhã. Abri a gaveta do lado direito. Ali dentro, guardado numa caixa de charutos de madeira que foi do meu falecido marido, estava um caderno de capa dura, azul, com as bordas amareladas pelo tempo. Sentei na cadeira de palhinha e abri o caderno. Ali estava a minha história. Ali estava o meu poder, que a arrogância da minha filha me fez esquecer. Nas páginas pautadas, escritas com a minha letra redonda e caprichada, estavam os nomes das minhas clientes. Dona Eunice, vestido de noiva, 1998. Salete, uniforme das crianças, 2002. Neuza, vestido de formatura, 2007. Cada linha daquelas era um pedaço de pão que eu coloquei na mesa. Cada medida de cintura e de ombro, anotada ali, representava noites em claro, com a coluna ardendo, pedalando a roda de ferro da máquina para garantir que a Flávia não passasse vontade de nada. Lembro como se fosse hoje do dia em que o pai da Flávia arrumou as malas e sumiu no mundo. A Flávia tinha 10 anos. Ele nos deixou uma casa financiada, meia dúzia de móveis e uma montanha de dívidas no armazém. Eu não tinha estudo, não tinha profissão de carteira assinada. Eu tinha apenas 2 mãos ágeis e essa máquina de costura que herdei da minha mãe. A Flávia nunca soube o que era dormir com fome. Ela nunca soube o que era ir para a escola com o sapato furado. Quando ela cismou que queria fazer faculdade na capital, eu costurei de domingo a domingo. Eu fiz bainha, eu troquei zíper, eu fiz vestido de festa para as madames da cidade inteira. Eu furei meus dedos até calejarem de um jeito que eu não sentia mais a ponta da agulha. Eu paguei cada livro, cada mensalidade, cada blusinha de marca que ela exigia para não se sentir inferior aos colegas ricos. Eu criei uma rainha. O problema é que, quando a rainha sentou no trono, a primeira coisa que ela fez foi tentar cortar a cabeça de quem construiu o castelo. Fechei o caderno azul e respirei fundo. O sentimento de humilhação que me esmagava ontem à noite começou a dar lugar a uma clareza fria e afiada. Eu não era uma coitada. Eu era Maria José,
71 anos, dona do meu próprio nariz, dona da minha casa, mulher que não devia um centavo na praça. Fui até o meu guarda-roupa de sucupira no quarto. O cheiro de naftalina e sabonete de lavanda me abraçou. Abri uma caixinha de sapatos que ficava escondida debaixo dos cobertores de lã. Dentro dela, minha caderneta de poupança, meu cartão do INSS e meus documentos. Sentei na cama e comecei a fazer as contas. Durante esses 5 anos cuidando dos meus netos, eu recebia minha aposentadoria todo santo mês. Como eu passava o dia inteiro na casa da Flávia, eu quase não gastava. Minha água e minha luz vinham o valor mínimo. Meu único luxo era comprar um brinquedo para o Léo, um laço de fita para a Bia ou pagar um picolé na praça. Meu dinheiro estava todo guardado. Eu tinha economias que me garantiam tranquilidade para viver a minha velhice sem depender de ninguém. Eu tinha meu teto. Eu tinha minha saúde, tirando as dores da idade. Eu não precisava da Flávia. Nunca precisei. A verdade nua e crua, que bateu na minha testa como uma marretada, era outra. Ela é quem precisava de mim. A vida da minha filha, aquela vida de mulher moderna e bem-sucedida que ela exibia nas redes sociais da internet, era uma farsa sustentada pelo meu suor invisível. Comecei a mapear a rotina dela na minha cabeça, como quem desenha um molde de roupa no papel pardo. A Flávia sai de casa às 7h30 da manhã. O banco onde ela trabalha não tolera atrasos. Ela tem reuniões com clientes importantes logo cedo. Quem vai acordar as crianças, dar banho e preparar o café da manhã? Ela não sabe fritar um ovo sem queimar o fundo da panela. O colégio do Léo e da Bia fica a 6 quarteirões do apartamento. Não tem perua escolar que faça esse trajeto tão curto. Era eu quem levava, caminhando devagar, contando histórias para eles. Quem vai levar agora? Ela vai ter que acordar mais cedo, arrumar os dois, descer para a garagem, pegar trânsito e chegar atrasada no serviço. E o almoço? A Flávia tem nojo de mexer com carne crua. Eu deixava o feijão cozido nos potes, o bife temperado, os legumes cortados. Quando as crianças chegavam da escola, a comida estava quente na mesa. Agora, ela vai fazer o quê? Comprar comida pronta todo dia? Pagar restaurante caro para 2 crianças que gostam é de arroz, feijão e batata frita? O dinheiro dela rende bem, mas não tem salário de gerente de banco que aguente pagar aplicativo de comida todos os dias do mês. E o pior de tudo, a presença. Criança adoece. Criança tem febre de madrugada. Criança tem reunião de pais. Criança tem trabalho de escola que precisa de cartolina e cola colorida comprada de última hora. Durante 5 anos, eu fui o escudo invisível da Flávia. Quando o Léo pegou catapora, eu fiquei 20 dias sem pisar na minha casa, passando pomada nas feridinhas dele para que a minha filha pudesse fazer uma viagem de negócios para São Paulo. Eu era a babá de luxo, que não cobrava salário, não pedia folga, não exigia 13º e que, acima de tudo, amava aquelas crianças com a própria vida. Ela trocou um amor incondicional por orgulho. E o orgulho custa muito caro. Fui até o telefone fixo no corredor. Ele continuava fora da tomada. Senti uma coceira na mão. A voz da consciência, aquela voz de mãe que sempre tenta perdoar o imperdoável, sussurrou no meu ouvido. Liga, Zezé. Liga só para saber se as crianças dormiram bem. Pergunta se o Léo vestiu a blusa de frio. O tempo virou. Meu dedo encostou no fio preto do telefone. Fiquei ali parada, olhando para o aparelho de plástico. Então, me lembrei do rosto da Flávia. Lembrei do dedo apontado na minha cara. Lembrei das palavras, você é de outro tempo, ditas com aquele nojo, como se eu fosse um móvel velho e estragado estorvando o caminho dela. Lembrei do olhar assustado da minha netinha, achando que a culpa era dela. Para curar uma ferida infeccionada, às vezes a gente tem que jogar álcool e aguentar o ardor. Eu precisava ser forte por mim, e precisava ser forte pelas crianças também. Se eu continuasse sendo o capacho da Flávia, que exemplo eu daria para os meus netos? Que as pessoas mais velhas servem para ser descartadas no lixo quando não são mais convenientes? Não. Quem poupa o lobo, sacrifica as ovelhas. A Flávia precisava aprender a ser mãe de verdade, mãe no perrengue, mãe na exaustão. E eu precisava voltar a ser dona de mim. Recuei a mão. Deixei o fio caído no chão. Peguei meu celular antigo na gaveta, coloquei a bateria de volta e liguei.
O aparelhinho vibrou na minha mão e a tela pequena acendeu. Não demorou 10 segundos para apitar. Eram 3 mensagens de voz da Flávia na caixa postal. Coloquei o celular no ouvido e apertei o botão para ouvir. A primeira mensagem era de ontem à noite, por volta das 10 horas. A voz dela estava irritada, não tinha um pingo de remorso. Mãe, onde você enfiou o xarope da Bia? Eu tô procurando naquela caixa de remédios e não acho. Me liga logo. A segunda mensagem era de hoje de manhã. Deviam ser umas 6h30. A voz já estava mais esganiçada, no tom de desespero misturado com raiva. Mãe, atende esse celular. Cadê as camisas de uniforme do Léo? Só tem as sujas no cesto. Você não lavou na segunda-feira? Como é que eu vou mandar o menino para a escola? Atende! A terceira mensagem era de 10 minutos atrás. O som ao fundo era de caos. O Léo chorava de um lado, a Bia gritava do outro. Mãe, pelo amor de Deus, vem pra cá. A babá que eu chamei de emergência no aplicativo cancelou a corrida. Eu tenho reunião de diretoria às 9. Vem pra cá agora, a gente conversa depois. Eu tirei o celular do ouvido e olhei para a tela. Dei um sorriso triste, um sorriso de lado, amargo como jiló. Ela não estava me ligando para pedir desculpas. Ela não estava me ligando porque me amava ou porque estava preocupada se eu tinha chegado bem em casa debaixo da chuva. Ela estava me ligando porque o castelo de cartas dela estava desmoronando na primeira ventania. Ela me via como o extintor de incêndio que fica pendurado na parede, que a gente só lembra que existe quando a casa está pegando fogo. Apertei o botão de apagar, uma por uma. Mensagem apagada. Mensagem apagada. Mensagem apagada. Fui até as configurações do aparelhinho e desliguei o som. Coloquei o celular dentro da gaveta da mesinha e fechei com chave. Guardei a chave no bolso do meu roupão. Fui para o meu quarto, tirei o roupão e vesti um vestido de algodão florido, fresco, que eu mesma tinha costurado anos atrás. Prendi meus cabelos brancos num coque bem firme na nuca. Passei um batom cor-de-boca, coisa que eu não fazia há anos. Calcei uma sapatilha confortável e peguei minha bolsa de feira. Eu precisava sair. Precisava voltar a ser a dona Zezé do bairro, e não o fantasma do apartamento de luxo. Abri o portão de ferro da minha casa e saí para a rua. O sol já estava mais quente. O asfalto secava da garoa da noite. Caminhei até a padaria do seu Joaquim, na esquina da praça. Fazia anos que eu não ia lá comprar meu próprio pão de manhã, com calma, batendo papo. Assim que pisei na padaria, o cheiro de pão de queijo quentinho me abraçou. Dona Lourdes, minha conhecida de décadas, estava no balcão tomando um pingado. Quando ela me viu, arregalou os olhos por trás dos óculos de grau grosso. Zezé de Deus. Mulher, você sumiu. Achei que tinha mudado para esse capital ou que Deus o livre tinha adoecido. Ela veio me dar um abraço apertado. Tô viva, Lourdes. Viva e com saúde, eu respondi, retribuindo o abraço com uma vontade que me surpreendeu. E os netinhos? E a correria? A última vez que te vi, você estava sempre correndo com sacola para baixo e para cima. Parecia um formiguinha. Ela perguntou com aquela curiosidade de quem mora em bairro pequeno e quer saber das novidades. Endireitei os ombros. Senti o peso das minhas próprias escolhas se acomodando no meu corpo de um jeito novo, como um vestido que acabou de ser ajustado no tamanho perfeito. Me aposentei, Lourdes, eu disse com a voz firme, alta o suficiente para eu mesma ouvir e acreditar. Aposentei da máquina de costura há muito tempo e ontem me aposentei de criar filho dos outros. Agora meu tempo é meu. Pedi meio quilo de pão de queijo, uma broa de milho e um pedaço de queijo Minas fresco. Paguei com meu próprio dinheiro, agradeci e saí da padaria com a sacola na mão. Enquanto eu caminhava de volta para a minha casa, ouvindo o barulho dos passarinhos nos fios de luz, eu sabia que do outro lado da cidade, no 15º andar daquele prédio de luxo, o verdadeiro inferno da minha filha estava apenas começando. Os dias começaram a passar com uma lentidão mansa, daquelas que a gente só repara quando para de correr atrás do relógio dos outros. A primeira semana de silêncio absoluto foi como aprender a andar de novo depois de tirar o gesso de uma perna quebrada. A casa, antes um lugar onde eu apenas encostava o corpo cansado para dormir, foi ganhando cor e cheiro de novo. Abri as janelas todas as manhãs, deixei o vento frio da nossa serra entrar e varrer a poeira invisível da tristeza. Voltei a cozinhar para mim.
Descasquei alho, refoguei no óleo quente, fiz um arroz soltinho e fritei um bife acebolado. O cheiro invadiu a rua. Na casa da minha filha, fritura era crime inafiançável. Eu comia aquele peito de frango branquelo, grelhado sem uma gota de óleo, e sentia que estava mastigando sola de sapato. Agora, sentada na minha mesa da cozinha, com meu prato feito e um copo de água fresca, tirada na hora do meu filtro de barro, eu mastigava a minha liberdade. Era uma liberdade temperada com uma saudade que ardia no peito. É verdade. A falta das crianças doía nas juntas mais do que a minha artrose. Mas eu engolia a saudade junto com a comida. Minha filha Flávia achava que eu estava fazendo birra. Ela, na sua arrogância de mulher dona do mundo, tinha certeza absoluta de que a velha mãe do interior, sem estudo de faculdade e sem diploma na parede, não aguentaria a distância. Ela achava que eu estava no meu canto, chorando, esperando ela estalar os dedos para eu voltar correndo, pedir perdão e aceitar ser tratada como um pano de chão descartável. Ela não sabia com quem estava lidando. Quem pensa que idoso é bobo, esquece que a gente já andou por estradas de terra que os mais novos não dão conta nem de passar de asfalto. Na quarta-feira daquela primeira semana, eu estava no quintal, podando uma roseira amarela que tinha resolvido brotar depois de anos seca, quando ouvi o barulho de um motor potente parando na frente do meu portão de ferro. Conhecia aquele som. Era a caminhonete prateada, gigante e cara da Flávia. O coração deu um pulo no peito, tropeçou, mas eu segurei ele no lugar. Limpei as mãos sujas de terra no meu avental de chita e caminhei devagar até a janela da sala. Me escondi atrás da cortina de renda branca, abrindo só uma frestinha pequena para espiar a rua. Flávia desceu do carro. Estava vestida com um daqueles terninhos finos de risca de giz, os cabelos loiros esticados, o salto alto batendo forte no calçamento da rua. Mas a pose de executiva não escondia as olheiras fundas, escuras como carvão debaixo dos olhos. Ela caminhou até o meu portão, agarrou as grades de ferro e chacoalhou. "Mãe, ô mãe!" ela gritou, a voz esganiçada, cheia de impaciência. "Eu sei que a senhora está aí. O vizinho disse que a senhora não saiu. Abre esse portão logo." Fiquei parada, estátua, a respiração presa. "Mãe, deixa de criancice. Eu estou perdendo o horário do banco. A babá nova me cobrou R$ 200 a diária e não sabe nem ligar o micro-ondas. O Léo não quer comer. Abre aqui, pega suas coisas, eu te dou uma carona até o meu apartamento. A gente esquece o que aconteceu e você volta a me ajudar." Ela não estava pedindo desculpas. Ela estava me dando uma ordem. Ela achava que estava me fazendo um favor ao me permitir voltar para a rotina de escrava que ela havia desenhado para mim. A raiva subiu pela minha garganta, amarga como jiló cru. "Eu não tenho o dia todo, mãe. Para de frescura. Você não tem mais nada para fazer da vida mesmo. Vem logo cuidar dos seus netos." Aquelas palavras bateram no meu peito, mas dessa vez não me derrubaram. Elas serviram como cimento para tapar os buracos da minha culpa. Voltei as costas para a janela. Fui até a estante da sala, peguei meu velho rádio de pilha preto e liguei. Sintonizei numa estação que tocava moda de viola antiga, daquelas bem choridas e altas. Girei o botão do volume até o máximo. A voz do cantor sertanejo inundou a casa, abafando os gritos histéricos que vinham lá da rua. Fui para a cozinha, coloquei mais água no filtro de barro, peguei minha caneca e sentei na cadeira de palhinha. Fiquei ali, bebericando minha água, ouvindo a música caipira e o som distante da buzina da caminhonete da minha filha, que agora apertava o volante num ataque de fúria. Foram 10 minutos de escândalo no portão, até que ouvi o pneu do carro dela cantar no asfalto, acelerando com raiva rua acima. Um sorriso triste de canto de boca desenhou no meu rosto. A execução do meu plano não exigia que eu fizesse nada. O meu plano era justamente não fazer absolutamente nada. A falta da minha presença era a maior armadilha que ela poderia enfrentar. Os dias foram correndo e as notícias começaram a chegar até mim, trazidas pelo vento miúdo das fofocas do nosso bairro. Cidade do interior é assim. Não precisa de internet para a notícia correr mais rápido que rastilho de pólvora. Na sexta-feira, Dona Cida, que dirige a perua escolar amarela do bairro, bateu palmas no meu portão. Ela trazia uma sacola de plástico na mão. Fui atender. "Ô, Dona Zezé, bom dia! A senhora me salva?"
O zíper da jaqueta do meu caçula estourou e esfriou de supetão. O menino não tem o que vestir, Cida falou, encostando na grade. Salvo sim, Cida. Entra, vamos tomar um cafezinho passado na hora. Eu convidei, abrindo o cadeado. Cida entrou, sentou na cozinha e enquanto eu passava o café no coador de pano, os olhos dela brilhavam daquela vontade incontrolável que o ser humano tem de contar um causo. Dona Zezé, não me leve a mal. Eu não gosto de me meter na vida de ninguém, mas... O que foi que deu na sua filha? Ela soltou, pegando a xícara fumegante da minha mão. Sentei de frente para ela, mantendo o rosto sereno. Como assim, Cida? Mulher do céu! Na terça-feira de noite o celular tocou. Era a Flávia, quase me implorando, chorando para eu encaixar as crianças na perua de manhã. Eu disse que a perua estava lotada, não cabia nem um mosquito. Ela me ofereceu o triplo da mensalidade. O triplo. Eu, que não sou boba nem nada e preciso pagar minhas contas, dei um jeito. Apertei os meninos lá no fundo e fui buscar. Eu tomei um gole do meu café, sentindo o coração apertar ao pensar nos meus netos. E como eles estão? Cida balançou a cabeça, fazendo um estalo com a língua. Olha, dona Zezé, de dar dó. Ontem, o Léo subiu na perua com a blusa do uniforme do avesso e suja de molho de tomate no colarinho. A Bia estava com o cabelo parecendo um ninho de passarinho, sem as trancinhas que a senhora fazia. E a Flávia desceu na garagem de pantufa, com o telefone preso no ombro, gritando com alguém do trabalho, empurrando as mochilas de qualquer jeito para dentro da perua. Não me deu nem bom dia. Parecia que tinha passado um furacão nela. Fiquei quieta. A dor cutucava, mas a razão segurava a minha mão. Ela achou que ter dinheiro resolvia tudo, né, Zezé? Mas dinheiro não acorda de madrugada para curar dor de ouvido de menino. Dinheiro não tem paciência para amarrar sapato. Cida filosofou, comendo um pedaço de pão de queijo. Consertei o zíper da jaqueta da Cida na minha máquina Singer. Não cobrei nada. Disse que era um favor de amiga. Quando ela saiu, o silêncio da casa voltou, mas agora ele tinha um peso diferente. Era o peso da certeza. A fortaleza de cristal da Flávia estava rachando de fora para dentro. Durante aquele fim de semana, eu me forcei a viver. Tirei meus vestidos bons do armário. Fui à missa de domingo de manhã. Encontrei Dona Neuza, Dona Salete e o pessoal da minha idade. Sentei no banco da praça, debaixo das árvores de flamboyant. Chupei um picolé de milho verde e conversei sobre o preço do tomate, sobre a novela das 9 e sobre a dor nas costas. Meus vizinhos, que nos últimos 5 anos mal viam a cor do meu rosto, me receberam de volta como quem encontra um parente perdido. Na segunda-feira da semana seguinte, a humilhação da Flávia começou a tomar proporções maiores, daquelas que afetam o que ela mais amava na vida, o status dela. Fui na quitanda do seu Tonho comprar um maço de couve e meia dúzia de laranjas. A filha do seu Tonho, a Mariana, trabalha como caixa na mesma agência bancária, onde a minha filha é gerente geral. Mariana estava lá, arrumando as caixas de maçã, e quando me viu, abaixou a cabeça meio sem jeito. Bom dia, dona Zezé, ela murmurou. Bom dia, Mariana. Como vão as coisas no banco? O movimento tá grande? Perguntei, escolhendo as laranjas com calma. Mariana olhou para os lados, abaixou o tom de voz e se aproximou de mim, segurando um pano de prato. Dona Zezé, a senhora brigou com a dona Flávia? Parei de mexer nas frutas. Olhei nos olhos da moça. Por que a pergunta, minha filha? É que, olha, a dona Flávia está irreconhecível. Ela sempre foi aquela mulher impecável, né? Chegava cheirosa, terno alinhado, salto batendo. Mas essa semana, meu Deus, ela já chegou atrasada 3 dias seguidos. Na sexta-feira, ela teve que sair correndo no meio de uma reunião com o pessoal do agronegócio, os clientes mais ricos da nossa região, porque a diretora da escola ligou dizendo que a Bia estava com febre e não tinha ninguém para buscar. Mariana suspirou, penalizada. O cliente ficou uma arara, dona Zezé. Disse que falta de profissionalismo ele não tolerava e levou a conta da fazenda para o banco concorrente lá do centro. O superintendente regional ligou para ela e deu um esporro que a gente ouviu lá dos caixas. Ela chorou trancada na sala dela. Paguei minhas laranjas, agradeci a Mariana e caminhei para casa com a sacola pesando na mão. O sol batia nas minhas costas, esquentando meu casaco de lã fina.
Aquele orgulho que a Flávia esfregou na minha cara estava desmoronando, pedra por pedra. Ela quis brincar de Mulher Maravilha, achando que a mãe dela não passava de um acessório que ela podia jogar na gaveta quando cansasse da cor. Descobriu do pior jeito que o motor que fazia o carro dela andar a vida inteira fui eu. Cheguei em casa, guardei a couve na geladeira e fui para o meu quarto. Olhei para a minha cama arrumada, com a colcha de retalhos que eu mesma costurei pedaço por pedaço. Eu estava tranquila, mas a mente da gente é um bicho traiçoeiro. De repente, achei um carrinho de ferro vermelho, pequenininho, do Léo, esquecido debaixo do criado mudo. Peguei o carrinho. O metal gelado na palma da minha mão manchada pelos anos. Lembrei do sorriso banguela dele. Lembrei da Bia me abraçando no pescoço e dizendo: "Vovó tem cheiro de bolo." As lágrimas vieram de supetão, grossas, embaçando os meus olhos. Sentei na beirada da cama e chorei em silêncio. Mãe que é mãe de verdade chora sangue por dentro, mas não volta atrás quando a lição precisa ser dada. Se eu cedesse agora, se eu pegasse um ônibus e fosse bater na porta daquele apartamento para salvar a Flávia do buraco que ela mesma cavou, eu estaria condenando a minha filha a ser uma mulher mesquinha para o resto da vida. E pior, eu estaria ensinando aos meus netos que eles podiam pisar em mim no futuro. O que é do homem, o bicho não come. A cruz era dela, e era ela quem tinha que carregar até o topo do morro. Guardei o carrinho do Léo na primeira gaveta da minha cômoda. Enxuguei o rosto com as costas da mão. Fui até a estante da sala e peguei meu celular antigo, que estava lá, silencioso, sem me perturbar há dias. Liguei o aparelho. Tinha 34 chamadas perdidas, todas da Flávia. Tinha mais de 20 mensagens de voz. Não ouvi nenhuma. Eu não precisava ouvir para saber o desespero que estava gravado naquelas fitas invisíveis. A última mensagem tinha chegado há meia hora. Apaguei todas de uma vez só, sem dó nem piedade. O aparelho ficou limpo, a tela brilhando com a foto de um passarinho que veio de fábrica. Para garantir que a minha execução silenciosa fosse perfeita, eu precisava dar o último passo. Eu precisava mostrar para ela que o mundo da Zezé continuava girando e que ela não era o centro do meu universo. Fui até o telefone fixo, peguei o fio preto e encaixei de volta na tomada da parede. Disquei o número da Dona Lourdes, da padaria, que também era a coordenadora do grupo de senhoras da nossa paróquia de São Sebastião. "Alô, Lourdes, é a Zezé." "Zezé, que bom que você ligou, mulher." A voz esganiçada da Lourdes do outro lado da linha me fez sorrir. "Lourdes, me tira uma dúvida. Aquele passeio da caravana lá para as águas quentes de Poços de Caldas, ainda tem vaga naquele ônibus?" "Tem sim, Zezé. Desistiu uma senhora ontem, Dona Benedita da farmácia, que pegou uma friagem. O ônibus sai sexta-feira agora, cedinho. Você quer ir?" "Quero, Lourdes." "Pode colocar meu nome na lista. Eu levo o dinheiro da passagem amanhã cedo na padaria. Vou arrumar minhas malas." "Que maravilha, Zezé! Você vai ver, vai ser bom demais. Tem forró para a terceira idade, tem piscina quente, a gente vai se divertir muito." Desliguei o telefone. Fui até o alto do meu guarda-roupa, estiquei os braços e puxei uma mala marrom, velha, com rodinhas duras. Fazia 15 anos que aquela mala não via a luz do sol. A última vez que usei foi para visitar um parente doente no interior de São Paulo. Abri o zíper, tirei o cheiro de guardado batendo um pano úmido por dentro. Comecei a dobrar minhas roupas. Escolhi meus vestidos mais bonitos, minhas blusas de meia estação, separei um maiô recatado que eu tinha comprado numa liquidação anos atrás e nunca tive coragem de usar. Coloquei meu perfume de lavanda, meu sabonete de glicerina, meu terço de madeira benta. Enquanto eu ajeitava as roupas dentro da mala, alisando as dobras com as mãos calejadas pela agulha, eu sentia um gosto de vitória misturado com pó de café fresco na boca. A Flávia achava que eu era apenas a sobra da vida dela. O acessório que ela usava para subir na vida e depois descartava por não combinar mais com o piso de porcelanato caro. Ela achava que eu não existia longe das fraldas, das lancheiras e das panelas dela. Ela estava prestes a descobrir que enquanto o navio dela estava afundando num mar de arrogância e falta de tempo, a velha Zezé estava de malas prontas, pisando firme em terra firme, pronta para viver o resto da vida que ela mesma me roubou.
O silêncio da minha casa nunca me pareceu tão alto, e a tempestade lá fora, no mundo perfeito da minha filha, estava apenas começando a destelhar o telhado. Era quinta-feira no fim da tarde. O céu de Minas Gerais começava a ganhar aquele tom alaranjado misturado com roxo, anunciando que a noite ia cair fria na nossa serra. Minha mala marrom, aquela velha de rodinhas duras, já estava fechada e encostada no pé do sofá da sala. Em cima da mesa da cozinha, minha bolsa de mão guardava a passagem de ônibus para Poços de Caldas, comprada com o meu dinheiro suado e minha carteira de identidade. Eu estava sentada na minha cadeira de palhinha, passando um café fresco no coador de pano, quando o som estourou lá fora. Não foi a buzina arrogante da caminhonete prateada desta vez. Foi um barulho oco, forte, de mãos batendo com desespero contra o meu portão de ferro verde. As pancadas eram tão violentas que o trinco enferrujado chacoalhava, ameaçando ceder. O galo do seu Mendes, no quintal vizinho, deu um grito assustado. Mãe! Mãe! Abre a porta! Pelo amor de Deus, mãe! A voz que rasgou o silêncio da rua não era a voz da gerente de banco bem-sucedida. Não era a voz da mulher moderna que lia manuais de criação na internet. Era a voz de uma menina assustada, de uma criança que se perdeu no meio da feira e não sabe como voltar para casa. Era a voz da minha filha, Flávia. Respirei fundo. O cheiro do café torrado encheu meus pulmões, me dando a força e a frieza que eu precisava. Desliguei o fogo da chaleira. Alisei a frente do meu vestido de algodão florido, passei a mão nos meus cabelos brancos presos num coque e caminhei devagar até a sala. Abri a cortina de renda branca só um palmo. Lá fora, o cenário era de dar pena. A caminhonete estava estacionada de qualquer jeito, com uma roda em cima da calçada. Flávia estava agarrada às grades do portão. O terninho de risca de giz, que antes parecia a armadura de uma rainha, estava amassado e sujo de algo que parecia iogurte de morango no ombro esquerdo. O cabelo loiro, sempre liso e impecável, estava preso de um jeito torto, com mechas caindo pelo rosto molhado de suor e de lágrimas. Os olhos dela, fundos e escuros, procuravam qualquer sinal de vida dentro da minha casa. O que é do homem, o bicho não come, e a hora da verdade não manda aviso, ela simplesmente chega e arromba a porta. Fui até a varanda, desci os 2 degraus de cimento queimado e caminhei pelo quintal. Quando cheguei perto do portão, Flávia soluçou alto. Mãe, graças a Deus a senhora está aí. Ela balbuciou, as mãos tremendo agarradas ao ferro frio. Eu não sorri, não demonstrei raiva. Mantive o meu rosto com a mesma serenidade de quem olha para a chuva caindo no pasto. Girei a chave no cadeado e puxei o trinco. O portão rangeu, abrindo espaço. Flávia entrou como um furacão sem rumo. Ela não me abraçou. O desespero era tanto que ela passou por mim pisando duro, quase tropeçando nos próprios pés, e entrou direto na minha sala. Fechei o portão devagar, tranquei de novo e fui atrás dela. Quando entrei, minha filha estava parada no meio da sala, abrindo a bolsa de couro caríssima com as mãos trêmulas. Ela enfiou a mão lá dentro e puxou um envelope pardo, grosso. Com um movimento brusco, ela jogou o envelope em cima da minha máquina de costura Singer. Um maço de notas de R$ 100 escorregou para fora, caindo na madeira escura. Tem R$ 2.000 aí, mãe. 2.000, ela falou, a voz esganiçada, apontando para o dinheiro. É o dobro do que eu pagava para aquela babá inútil de aplicativo. Eu te pago isso por mês, por semana se a senhora quiser. Mas pega suas coisas agora. A senhora precisa voltar lá para casa. Olhei para o dinheiro. Depois, olhei para o rosto da mulher que eu carreguei no ventre. A arrogância dela era uma doença tão profunda que mesmo no fundo do poço, a primeira coisa que ela tentava fazer era me comprar. Ela achava que o meu amor, o meu tempo e a minha dignidade tinham preço. Caminhei até a máquina de costura. Peguei as notas espalhadas, enfiei de volta no envelope pardo e estendi a mão, entregando o pacote de volta para ela. Guarda o seu dinheiro, Flávia. Eu não sou sua funcionária. Eu sou sua mãe. Ela piscou, confusa. O cérebro dela, treinado para resolver tudo com planilhas e transferências bancárias, não conseguia processar a minha recusa. Mãe, a senhora não está entendendo! Ela gritou, a voz subindo de tom, beirando a histeria. A minha vida acabou.
Eu estou a um passo de ser demitida por justa causa. O Léo pegou uma virose, vomitou no carro inteiro hoje de manhã. A Bia não para de chorar chamando a senhora, não quer comer a comida saudável, só pede o maldito bolo de fubá. Eu contratei uma mulher ontem, ela deixou os meninos sozinhos na sala e ficou mexendo no celular o dia todo. O síndico me ligou porque o Léo estava na sacada jogando brinquedo lá embaixo. Eu não dou conta, eu não consigo. Ela desabou. As pernas dela cederam e Flávia caiu sentada no meu sofá de tecido rústico, cobrindo o rosto com as mãos. O choro dela era alto, sofrido, o choro de quem percebeu que o mundo não gira em torno do próprio umbigo. Fui até a cozinha, fui até o meu filtro de barro, peguei um copo de vidro grosso, enchi de água fresca e voltei para a sala. Estendi o copo para ela. Bebe. Respira, eu ordenei, com a voz mansa, mas firme como um tronco de aroeira. Ela pegou o copo com as duas mãos tremendo, bebeu a água em grandes goles, engasgando no final. Quando ela abaixou o copo, o rímel preto escorria pelas bochechas, manchando o rosto pálido. Mãe, me perdoa. Eu estava nervosa aquele dia, eu falei besteira. Pega suas roupas, vamos embora. A gente passa na farmácia, compra os remédios do Léo e a senhora faz uma sopa para eles. Eu prometo que não reclamo mais do açúcar, não reclamo de nada. A casa é sua. Sentei na minha cadeira de palhinha, bem de frente para ela. Apoiei as mãos nos meus joelhos doloridos e olhei fundo nos olhos da minha filha. Era a hora. A catarse que estava entalada na minha garganta durante 5 longos anos precisava sair, palavra por palavra. Flávia, escuta bem o que eu vou te dizer, porque eu só vou falar uma vez. Comecei, o tom de voz baixo, cortando o ar da sala como uma navalha amolada. Há 2 semanas chovia muito, lembra? Terça-feira. Eu tinha acordado às 5 da manhã, pegado 2 ônibus e passado o dia inteiro limpando o chão que os seus filhos sujaram, lavando a roupa que você esqueceu no cesto e cozinhando para a sua família não passar fome. Eu estava com as costas em frangalhos. Meus pés latejavam. Ela abaixou a cabeça, mas eu continuei. Você entrou na sua casa, olhou para mim de cima para baixo e disse que eu estava estragando os seus filhos. Você sentiu nojo da calça remendada que eu cerze com as mesmas mãos que costuraram a roupa do seu corpo a vida inteira para você não passar vergonha na frente dos seus amigos ricos. Você me expulsou, Flávia. Você olhou para a sua mãe, uma mulher de 71 anos, e me descartou como se eu fosse um pote de margarina vazio. Mãe, eu estava sob pressão no banco. Ela tentou interromper, choramingando. Pressão? Eu levantei a voz, apenas um pouco, mas o suficiente para calar a boca dela. Você sabe o que é pressão, Flávia? Pressão é quando o seu pai sumiu no mundo, deixou a gente com uma mão na frente e outra atrás, e o dono do armazém ameaçou cortar a nossa comida. Pressão é passar noites em claro, pedalando essa máquina de ferro aqui no canto, furando a ponta dos dedos na agulha para pagar a sua faculdade na capital. Eu nunca te cobrei 1 centavo. Eu te dei o meu sangue. E quando eu me aposentei, eu te dei a minha velhice de presente, para você poder brincar de ser a executiva perfeita na internet. O silêncio na sala ficou pesado. Só se ouvia o tic-tac do meu relógio de parede. Flávia estava paralisada, os olhos arregalados, absorvendo o choque de ouvir a verdade nua e crua, sem os enfeites que eu sempre colocava para proteger os sentimentos dela. Você acreditou na própria mentira, eu continuei, implacável. Você achou que a sua vida era fácil, porque você era muito competente. Você não percebeu que a sua vida era fácil, porque eu era o seu burro de carga invisível. Você achou que podia me humilhar, porque eu não tinha diploma, porque eu falo ditado antigo e porque eu gosto de pão com manteiga. Flávia escorregou do sofá e caiu de joelhos no chão de madeira da minha sala. Ela agarrou a barra do meu vestido florido, chorando de soluçar, o rosto encostado no meu colo. A senhora tem razão. A senhora tem toda a razão do mundo. Eu fui um monstro, mãe. Eu sou uma inútil. Eu não sei ser mãe. Eu não sei fazer nada sem a senhora. Volta para mim. Pelo amor de Deus, não me deixa sozinha. Eu perco o meu emprego. Eu perco tudo. Eu senti o meu coração de mãe bater descompassado. A vontade instintiva era passar a mão no cabelo dela, dizer que tudo ia ficar bem, pegar minha bolsa e correr para abraçar os meus netos. A dor de ver um filho no chão,
Humilhado é uma dor que rasga a alma da gente, mas quem poupa o lobo, sacrifica as ovelhas. Se eu a levantasse agora, se eu resolvesse o problema dela com um passe de mágica, ela nunca aprenderia a ser mulher. Ela nunca aprenderia a ser mãe. Puxei a barra do meu vestido, fazendo ela soltar as mãos. Segurei nos ombros dela e a obriguei a levantar a cabeça e olhar para mim. Levanta desse chão, Flávia. Engole esse choro. Mulher da nossa família não se humilha desse jeito. Eu ordenei. Ela obedeceu, sentando no sofá novamente, fungando, limpando o nariz com as costas da mão, parecendo uma criança assustada. Foi então que os olhos dela, vermelhos e inchados, vagaram pela sala e pararam no canto, perto da porta. Ela viu a mala marrom de rodinhas. Viu a minha bolsa de mão em cima da mesa com os papéis aparecendo. A expressão de desespero dela deu lugar a uma confusão profunda. O que é aquilo, mãe? A senhora já arrumou a mala? O rosto dela se iluminou por um segundo com uma falsa esperança. A senhora já sabia que eu vinha? A senhora vai voltar lá para casa agora? Levantei da cadeira. Caminhei até a mesa da cozinha, peguei a passagem de ônibus e voltei para a sala. Estendi o papel na frente do rosto dela. Lê, Flávia. Ela apertou os olhos, lendo as letras miúdas impressas no papel. Viação Cometa, destino, Poços de Caldas, data, sexta-feira, 7 horas da manhã. Ela leu em voz alta, a voz sumindo no final da frase. Ela olhou para o papel, depois olhou para a mala e depois olhou para o meu rosto. O choque foi tão grande que ela parou de chorar na mesma hora. Poços de Caldas? A senhora vai viajar? Ela gaguejou, a ficha caindo como uma bigorna na cabeça dela. Com quem a senhora vai viajar? Com o grupo de senhoras da paróquia de São Sebastião. Vamos passar 10 dias nas águas termais. Tem forró, tem piscina quente, tem passeio na praça. A dona Lourdes da padaria também vai. Falei com a maior naturalidade do mundo, como se falasse do tempo. Flávia levantou do sofá num pulo. O pânico verdadeiro, o terror absoluto de perder o controle da situação, tomou conta do rosto dela. A senhora ficou louca? A senhora não pode viajar. Mãe, amanhã é sexta-feira. Eu tenho uma reunião de conselho no banco para tentar salvar a minha cabeça depois que eu perdi aquele cliente milionário do agronegócio. Eu não tenho com quem deixar os meninos. A babá sumiu. O Léo está com virose. A senhora está brincando comigo, não é? É um castigo? Tá bom. Eu já entendi a lição. Pode desfazer essa mala. Ela deu um passo na direção da mala, esticando a mão para abrir o zíper. Se você encostar um dedo na minha mala, Flávia, você não pisa mais na minha casa. A minha voz saiu como um trovão, grossa, pesada. Ela paralisou com a mão no ar. Virou o rosto para mim, apavorada. A velha Zezé submissa que pedia desculpas por existir tinha morrido naquela terça-feira de chuva. A mulher que estava parada na frente dela era Maria José, 71 anos, dona da própria vida, dona do próprio nariz, com a conta bancária no azul e o coração blindado contra manipulações. Eu não estou brincando, minha filha, eu disse, caminhando até ela e me colocando entre ela e a mala. Eu passei 5 anos trancada num apartamento que parecia um hospital, sem ver a luz do sol direito, sem conversar com os meus vizinhos, vivendo das sobras da sua paciência. Ontem, eu fui ao banco. Fui na mesma agência que você é gerente. Olhei o meu extrato. Sabe de uma coisa? A minha aposentadoria está toda lá, guardadinha. Eu não devo 1 centavo no crediário. Eu tenho saúde para dar e vender. Apontei o dedo para o peito dela. Não com raiva, mas com uma autoridade inquebrável. Eu sou uma mulher livre, Flávia. Eu só estava lá porque eu amava você e amava os meus netos. Mas você me ensinou que amor sem respeito vira escravidão. E eu recuso ser escrava. A minha passagem está comprada. O meu maiô está na mala. Eu vou para Poços de Caldas amanhã de manhã. E os meus filhos? E a minha carreira? Ela gritou, apertando as mãos na cabeça, andando de um lado para o outro na sala, parecendo um animal enjaulado. O que eu vou fazer? O banco não perdoa, mãe. Eles vão me mandar para o olho da rua. Aí é problema seu, Flávia. Eu respondi fria. Os filhos são seus. A carreira é sua. As escolhas que você fez quando achava que era dona do mundo são suas. Se o banco te demitir, você arruma outro emprego.
Se você não tem com quem deixar os meninos, você falta no trabalho e cuida deles. Você não leu na internet que a mãe moderna dá conta de tudo? Então mostre. Arregace as mangas e seja mãe. Sinta o peso que eu carreguei nas minhas costas velhas durante 5 anos. A senhora me odeia. Ela sussurrou, encostando na parede da sala, escorregando até sentar no chão, derrotada, o terno sujo encostando no rodapé de madeira. Se eu te odiasse, eu deixava você continuar sendo essa mulher arrogante e vazia que você se tornou. Eu respondi, a voz amolecendo só um pouquinho, porque a verdade dói, mas cura. Eu te amo o suficiente para te deixar cair e quebrar a cara, para você aprender a levantar do jeito certo. Caminhei até ela. Abaixei devagar, sentindo os joelhos estalarem e fiquei na mesma altura dela. Passei a mão calejada no rosto molhado da minha filha, limpando a mancha preta de maquiagem debaixo do olho dela. Ela fechou os olhos e encostou o rosto na palma da minha mão, buscando aquele colo que ela mesma tinha jogado fora. Eu sou a avó do Léo e da Bia, e eu amo aqueles meninos mais do que a minha própria vida. Quando eu voltar da minha viagem, eu quero ver os dois. Eu vou fazer bolo de fubá. Eu vou fazer calça remendada. Eles vão vir aqui na minha casa no domingo brincar debaixo da mangueira no quintal. Eu vou ser a avó deles, Flávia. Mas a babá, a empregada, a cozinheira e o saco de pancadas da madame? Essa mulher morreu. Nunca mais. Flávia abriu os olhos. Ela olhou para mim e, pela primeira vez em anos, eu não vi a gerente do banco. Eu vi a minha filha. Eu vi o respeito voltando para o olhar dela, misturado com o medo do futuro e a dor do arrependimento verdadeiro. Ela finalmente tinha entendido. Ela tinha batido de frente com uma muralha que o dinheiro dela não podia comprar e que a arrogância dela não podia derrubar. Ela se levantou devagar, alisou a saia do terno sujo, pegou a bolsa de couro no sofá, não tentou me oferecer dinheiro de novo, não gritou, não exigiu nada. Ela caminhou até a porta com a cabeça baixa, os ombros encolhidos, carregando nas costas o peso do mundo que eu havia devolvido para os ombros dela. Boa viagem, mãe, ela sussurrou, sem olhar para trás, a voz embargada. Eu dou um jeito. Eu sempre dou. Vai com Deus, minha filha. Dá um beijo nas crianças por mim e diz que a avó Zezé traz um doce de leite de Poços para eles. Eu respondi, parada no meio da sala. Flávia abriu a porta, atravessou o quintal e saiu pelo portão de ferro. O barulho do motor da caminhonete ligando foi baixo, triste. Ela arrancou com o carro devagar, desaparecendo na rua que já estava coberta pela sombra da noite. Fui até a porta da sala, fechei e passei a tranca. O silêncio da minha casa voltou a me abraçar, mas não era um silêncio vazio, era o silêncio da paz. Olhei para a minha mala marrom no canto da sala, pronta para ganhar o mundo na manhã seguinte, e soube que a maior lição que eu poderia deixar para a minha filha já estava gravada a fogo na alma dela. A noite passou mansa, como se a própria casa estivesse respirando aliviada junto comigo. Quando o galo do seu Mendes cantou no quintal vizinho, anunciando a sexta-feira, eu já estava de pé. Não acordei com o sobressalto de quem precisa correr para não perder o ônibus lotado. Acordei com a leveza de quem é dona do próprio tempo. Vesti uma calça de tecido molinho, uma blusa de lã fina por causa do sereno da manhã e calcei um sapato fechado e confortável. Fiz meu café no coador de pano, bebi 2 xícaras olhando pela janela da cozinha e peguei a minha mala marrom. O barulho das rodinhas duras batendo no chão de cimento queimado da varanda soou como uma música de libertação. Tranquei o portão de ferro verde com 2 voltas no cadeado. Caminhei pelas ruas de paralelepípedo do meu bairro enquanto o sol ainda espreguiçava por trás da serra. Na frente da paróquia de São Sebastião, o ônibus de excursão já estava parado, com o motor roncando baixinho. Dona Lourdes, com um lenço colorido amarrado no pescoço, acenava com as 2 mãos quando me viu chegar. "Zezé, achei que você ia atrasar, mulher!" Ela gritou, vindo me ajudar com a mala. "Atrasar? Eu não atraso nem para ir na missa, Lourdes." "Imagina para ir passear", respondi, dando uma risada que saiu do fundo da garganta, limpa e solta. Subi os degraus do ônibus. O cheiro de perfume de alfazema, misturado com pão de queijo que as senhoras traziam nas sacolas, tomou conta do ar. Sentei na poltrona da janela.
Quando o motorista engatou a marcha e o ônibus começou a descer a avenida principal, deixando a nossa cidadezinha para trás, eu encostei a cabeça no vidro. Não olhei para o celular. Não liguei para saber se a Flávia tinha conseguido levar os meninos para a escola. Cada macaco no seu galho. A minha missão de criar filho tinha acabado há muito tempo. Os 10 dias em Poços de Caldas foram um renascimento. Eu tinha esquecido o que era viver sem ter o peso das preocupações dos outros nas costas. Eu mergulhei naquelas águas termais quentes e senti a dor da artrose derreter, como se a água levasse embora não só o cansaço do corpo, mas o remorso da alma. Eu vesti o meu maiô recatado e não tive vergonha das minhas pernas marcadas pelo tempo. Eu sentei na praça central, comi pipoca doce no saquinho de papel, escutei a banda tocar no coreto e dei risada até a barriga doer das histórias que a dona Lourdes contava sobre os tempos de juventude dela. Numa noite de sábado, fomos para o baile da terceira idade no salão do hotel. Quando a sanfona puxou um forró rasgado, um senhor de cabelos brancos e blusa de linho me tirou para dançar. Eu, Maria José, que passei os últimos 5 anos cheirando a leite fervido e pomada de assadura, rodei naquele salão de piso encerado. Meus pés acompanharam o compasso da música. Eu me senti viva. Eu me senti mulher. Durante todo esse tempo, meu celular ficou desligado dentro da mala. Eu não queria notícias. Para a ferida curar, a gente não pode ficar arrancando a casquinha. A Flávia precisava cruzar o deserto dela sozinha. Quando o ônibus cruzou a placa da nossa cidade na viagem de volta, num domingo de manhã, o meu coração bateu diferente. Não era angústia. Era a certeza de que a ordem natural das coisas havia sido restaurada. Desci na Praça da Matriz com a minha mala marrom e caminhei até a minha casa. O sol estava forte, secando o orvalho das folhas. Destranquei o portão. O quintal estava em silêncio, mas as minhas plantas me receberam vistosas. A espada de São Jorge estava firme, apontada para o céu. Abri a porta da sala, escancarei as janelas para o vento entrar e varrer o cheiro de casa fechada. Tirei da sacola as lembrancinhas que comprei. Um sabonete perfumado para a dona Cida da perua escolar, um enfeite de louça para mim e 3 caixinhas de madeira cheias de doce de leite cremoso, daqueles de cortar com a colher. Fui para a cozinha, enchi a chaleira de água e acendi o fogo. Antes mesmo da água ferver, escutei o barulho do motor no portão. Não era a buzina esganiçada e arrogante. Era apenas o barulho do motor sendo desligado, seguido pelo som de portas batendo devagar. Fui até a janela da sala e abri a cortina de renda. A cena lá fora me fez soltar um suspiro longo. Flávia estava parada na calçada. Mas não era a executiva intocável de 2 semanas atrás. Ela vestia uma calça jeans desbotada, uma camiseta de algodão branca sem estampa e um tênis nos pés. O cabelo loiro estava amarrado num rabo de cavalo simples, sem chapinha, sem laquê. O rosto dela estava limpo, sem um pingo de maquiagem, revelando olheiras marcadas, mas também revelando uma humanidade que eu não via há muito tempo. Ela segurava a mão da Bia. O Léo estava do outro lado, segurando a barra da blusa da mãe. Caminhei até a porta da sala, abri e fui até o portão. Eu não precisei dizer nada. Assim que eu destranquei o cadeado e abri o ferro verde, as 2 crianças soltaram a mão da Flávia e correram na minha direção. Vó Zezé! Vó Zezé! A vozinha da Bia ecoou pelo quintal, fina e carregada de saudade. Eu abaixei no chão de cimento. Meus joelhos nem reclamaram. Abri os braços e recebi o impacto daqueles 2 corpinhos quentes contra o meu peito. O cheiro deles invadiu as minhas narinas. O Léo me apertou pelo pescoço com tanta força que eu quase perdi o fôlego. A Bia enterrou o rosto no meu ombro, choramingando baixinho. A vó voltou, meus amores. A vó voltou. Eu murmurei, beijando a cabeça de cada um, sentindo os meus olhos encherem de água, mas segurando o choro. Choro agora, só se fosse de alegria. Levantei devagar, segurando a mãozinha de cada um, e olhei para a porta do portão. Flávia estava parada ali. Ela não entrou como uma patroa inspecionando o trabalho da empregada. Ela ficou na beira da calçada, esperando a minha permissão para entrar na minha casa. "A bênção, mãe", ela disse, a voz mansa, rouca de cansaço. "Deus te abençoe, minha filha. Entra."
A água do café já está no fogo. Eu respondi, dando passagem. Nós fomos para a cozinha. O Léo e a Bia correram para o quintal dos fundos. Na casa da Flávia, eles não podiam sujar o sapato. No meu quintal, eles foram direto para a terra mexer nos vasos de planta. E a Flávia não disse um A. Ela não gritou que havia micróbios, não mandou passar álcool nas mãos. Ela apenas puxou a cadeira de palhinha e sentou de frente para mim, na mesma mesa de fórmica onde ela sentava quando era criança. Passei o café no coador de pano. Coloquei a caneca fumegante na frente dela. Fui até o armário, peguei um bolo de fubá com erva doce que eu tinha encomendado da vizinha logo cedo e cortei um pedaço generoso. Coloquei no prato de vidro e empurrei para ela. Flávia olhou para o bolo. Olhou para o café preto com açúcar. Ela pegou a caneca com as duas mãos, bebeu um gole longo, fechou os olhos e soltou o ar pesado que carregava nos pulmões. Como foram os 10 dias? Eu perguntei, sentando de frente para ela. Ela deu um sorriso fraco, balançando a cabeça. Foram o inferno na terra, mãe. O verdadeiro inferno. Eu não interrompi. Deixei ela falar. No primeiro dia, eu queimei o arroz e o Léo foi para a escola comendo biscoito de água e sal. No segundo dia, o banco me chamou na sala da diretoria. Me deram uma advertência formal pelas minhas ausências e pela perda do cliente do agronegócio. Disseram que se eu não focasse no trabalho, eu seria rebaixada de cargo. Ela pegou o garfo e tirou um pedaço do bolo de fubá. Colocou na boca e mastigou devagar, sentindo o gosto das coisas simples que ela havia proibido na própria casa. Eu cheguei no meu apartamento naquela noite, olhei para as paredes chiques, olhei para os móveis caros e percebi que eu não tinha um lar. Eu tinha uma vitrine e eu estava completamente sozinha. A Bia chorou até meia-noite chamando a senhora. O Léo fez xixi na cama de nervoso. Eu sentei no chão do banheiro e chorei até não ter mais lágrima. E o que você fez? Perguntei, mantendo o tom de voz sereno. Flávia olhou nos meus olhos. A arrogância tinha evaporado. No lugar dela, havia o brilho de quem tomou uma rasteira da vida e entendeu o recado. Eu pedi 3 dias de licença do banco, não remunerada. Eu tirei o salto alto. Fui no supermercado. Comprei arroz, feijão, carne moída e batata. Liguei o fogão e fui aprender a cozinhar vendo vídeo no celular. Contratei uma moça do bairro dela, uma mulher séria, registrada com carteira assinada, para ficar com as crianças de manhã e fazer o almoço. Diminuí o meu horário no banco. Vou ganhar menos, não vou ter o bônus de gerente geral no fim do ano. Mas na sexta-feira, eu fui buscar os meus filhos na escola a pé. E pela primeira vez em 5 anos, o Léo me abraçou na porta do colégio sem perguntar onde estava a babá ou a senhora. Um nó de orgulho se formou na minha garganta, mas eu mantive a postura firme. A lição tinha fincado raiz. E o orgulho de ser a executiva que não precisa de ninguém? Onde foi parar? Perguntei. Ficou no lixo, mãe. Junto com aquele monte de regra idiota que eu lia na internet de gente que nem conhece a minha vida. Ela respondeu, com a voz embargada. A senhora tinha razão. Eu usei a senhora. Eu fui cega, fui cruel e fui burra. A senhora me deu tudo, e eu tratei a senhora como nada. Eu não vim aqui hoje para pedir que a senhora volte para lá. Eu vim aqui para pedir perdão. Perdão de filha. Ela esticou a mão por cima da mesa e segurou a minha. A mão dela estava sem o esmalte vermelho impecável. As unhas estavam curtas, de quem havia lavado louça e esfregado o chão. Eu apertei a mão dela de volta. Aquele toque selou a paz que a gente precisava. O cordão umbilical que estava apodrecido pela ingratidão tinha sido cortado, e agora nascia um laço de respeito entre 2 mulheres adultas. Você está perdoada, Flávia, eu falei, apertando a mão dela com carinho. A vida é uma professora dura, mas ela ensina direito. Eu criei você para ser dona do mundo, mas esqueci de te ensinar que o mundo cobra aluguel. Agora você sabe. Levantei da mesa, fui até a pia e lavei a minha caneca. Enxuguei as mãos no pano de prato bordado e olhei para a porta do quintal. O Léo estava ensinando a Bia a fazer bolinho de barro na beira da torneira. Flávia, escuta bem. Você contratou uma babá. Você ajeitou o seu horário. Você assumiu a sua casa. É assim que tem que ser. A minha casa, a minha máquina de costura, as minhas plantas e o meu sossego agora são meus de novo. Ela concordou com a cabeça,
submissa à verdade. Mas, eu levantei um dedo, apontando para o quintal, eu sou a avó dessas crianças. A avó não é funcionária, a avó não é quebra-galho, a avó é colo, é doce, é história antes de dormir e é conselho. De hoje em diante, você traz eles aqui no sábado de tarde ou no domingo de manhã. Eles vão sujar a roupa de terra no meu quintal. Eles vão comer o meu bolo de fubá. Vão beber água do meu filtro de barro. E se rasgarem a roupa, eu vou remendar na minha máquina Singer de pedal. Combinado? Flávia sorriu. Um sorriso verdadeiro, largo, que iluminou o rosto dela como eu não via desde que ela era uma menina brincando nas ruas do nosso bairro. Combinado, mãe. O seu bolo de fubá é o melhor do mundo. Fui até a sala, abri a sacola de lembrancinhas e peguei as 3 caixinhas de madeira. Fui para o quintal. Quando as crianças viram o doce de leite, deram gritos de alegria. Eu abri a tampa de madeira, entreguei uma colherzinha de plástico para cada um e deixei eles se lambuzarem no degrau da varanda. Flávia pegou a 3ª caixinha, sentou no degrau do lado dos filhos e começou a comer também, fechando os olhos para sentir o sabor doce que derretia na boca. Encostei no batente da porta da cozinha e fiquei olhando a cena. A brisa fresca de Minas Gerais bateu no meu rosto, balançando as folhas da minha roseira amarela. O amor de mãe é uma força que move montanhas, mas o limite é o que impede que a montanha desabe em cima da gente. Eu recuperei a minha filha no momento exato em que tive a coragem de soltar a mão dela e deixá-la cair. A velha Zezé, de 71 anos, que andava encolhida, cansada e com medo de atrapalhar, tinha ficado para trás. No lugar dela, ficou a Dona Maria José, a matriarca que sabe o seu valor, que manda na própria vida e que exige ser tratada com a dignidade de quem construiu a família com suor e linha de costura. A paz voltou a morar debaixo do meu teto de telhas de barro, provando que o respeito não se implora, se conquista com o silêncio de quem sabe exatamente o espaço que ocupa no mundo.